Boa tarde, gente, queridas. Vocês estão todos aqui, né? Eu poderia até ir um pouquinho para lá, mas é ruim para a transmissão, então vamos deixar aqui. O tema de hoje, vou dizer, emoções. E que ano emocionante a gente teve. Cheio de emoções das mais diversas. Emoções bem positivas, emoções bem negativas, emoções de todo tipo, até momentos em que realmente eu tenho certeza que vocês também ficaram muito confusas com suas emoções, né? Eu não sei nem mais o que eu estou sentindo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, e eu queria começar nos colocando, nos situando, antes de adentrarmos nesse assunto, nos situando perante Deus. Então, Hebreus 13, 5 a 6, diz o seguinte: Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem. E esse versículo me soou, quando eu li esses dias, me soou muito confortante, me soou muito consolador, porque quando a gente vai começar a pensar sobre nossas emoções, é uma coisa assustadora. Porque eu não sei você, pode ter entre vocês alguém que não quer pensar sobre o que está sentindo, é exclusivamente mais racional, né? Não ignora os sentimentos, porque os sentimentos só atrapalham. Do outro lado, nós temos, então, também as pessoas que se deixam levar pelos sentimentos, pelas emoções, e a gente vai ver isso um pouquinho daqui a pouco, como tem sido pregado em nossos dias que o que nós sentimos é o que nós somos, basicamente, né? E o que mais importa é que nós tenhamos bons sentimentos, né? E ninguém pode nos impedir de obter esses bons sentimentos. É o nosso direito, porque faz parte da nossa identidade. Então, olhando para esse versículo, nós já encontramos um refúgio, um certo conforto para quem acredita em Jesus Cristo, para quem é salvo, para quem tem sua fé firmada em Cristo. Porque diz que Ele nunca, jamais nos abandonará. Mesmo quando a gente está tratando sobre um assunto que pode nos assustar, falar sobre luto, falar sobre raiva, falar sobre tristeza, falar sobre até mesmo a alegria, né? Que a alegria pode ser uma alegria errada no momento errado. E isso pode ser assustador, mas Deus nos encoraja a responder a Ele: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer as minhas emoções, né? Então, vamos entrar um pouquinho a fundo nisso. O que, afinal, são emoções? Eu acho que é difícil a gente tentar descrever de início, né? Todo mundo sabe o que são as emoções, mas, às vezes, pode ser difícil descrever sem ficar entrando, fazendo lixa, né? A emoção é alegria, tristeza, raiva e tudo mais. Então, eu queria oferecer para vocês, e, inclusive, eu já vou avisando que eu usei como base para esse estudo o livro do Alasdair Groves e Winston Smith. Depois, se vocês se interessarem, vem me pedir, mas acho que, infelizmente, acho que só tem em inglês. Mas é um livro muito bom, eu estou torcendo para ser traduzido, mas que fala sobre emoções, Untangling Emotions. Mas depois, no final da palestra, eu vou dar umas outras indicações de livros, para vocês lerem também sobre esse assunto. E lá, ele diz, de uma forma bem clara e muito esclarecedora, que as emoções, elas são uma reação da nossa alma e do nosso corpo ao bem-estar do objeto do nosso amor. Então, aquilo que nós amamos, quando alguma coisa acontece com aquela coisa, nós ou vamos sentir alegria, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir raiva, né? Se, por exemplo, e pode ser uma coisa abstrata, pode ser, por exemplo, o nosso conforto. Eu gosto de usar o exemplo dos meus 5 minutos de café em casa, que eu tenho para sentar e tomar meu café. Aquele é meu período de conforto, de sossego.
aquele é o objeto, muitas vezes, do meu amor. E eu tenho que lutar para que aquilo não seja o maior objeto do meu amor, maior do que as minhas crianças, porque, senão, quando as crianças vierem me interromper, qual vai ser a minha emoção? Ira, né? Raiva. Então, as nossas emoções são a reação da nossa alma e do nosso corpo, porque envolve uma reação espiritual e física. Vocês já perceberam que quando vocês estão com raiva, né, o coração começa a palpitar e a gente fica, não sei vocês, mas eu fico vermelha e a gente começa a ficar agitada e cheia de adrenalina, pronta para pular em cima daquele que está ameaçando o bem-estar do nosso queridinho, o objeto do nosso amor. Então, é uma reação do nosso ser como um todo. E é uma gama incrível daquilo que nós experimentamos, porque a gente não consegue simplesmente dizer não tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva. A gente sente uma gama gigantesca. É como se a gente fosse dizer, não, as cores são as cores primárias, amarelo, azul e vermelho. Não, a gente vai misturando tudo isso e as coisas podem se tornar bastante confusas e misturadas, alegria misturada com tristeza, porque nós amamos muitas coisas. E porque nós estamos em constante reação ao que está acontecendo ao nosso redor com os objetos do nosso amor. Então, isso a gente precisa saber e compreender bem, porque muitas vezes a gente sente uma mistura de emoções e pode parecer que a gente não está sentindo o que a gente deveria estar sentindo. Quando a gente percebe, na verdade, a gente está sentindo aquilo, mas há outras emoções também no jogo. E há emoções que são gostosas de sentir e emoções que a gente quer se livrar o quanto antes, como a culpa, a vergonha. Como a raiva, muitas vezes, a gente não quer largar, né? A raiva, muitas vezes, é um sentimento que a gente gosta de sentir, porque nos dá um certo sentimento de controle sobre a situação. Então, isso são emoções. Todos nós temos, aquele que nega que tem, é porque provavelmente está há muito tempo focado numa emoção só e esqueceu das outras, né? Esqueceu das outras, geralmente é a ira. Por que, então, nós temos emoções? Para que servem isso? De onde eles vieram? Nós temos emoções porque Deus tem emoções. E a gente precisa entrar aqui com muita cautela, porque há a doutrina da impassibilidade, que diz que Deus não pode ser mudado, né? A criatura não pode mudar a Deus. Deus é imutável. E, ao mesmo tempo, Ele ama. Se Ele ama, Ele vai reagir com aquilo que faz mal ao objeto do seu amor. Então, nós podemos dizer que Deus tem emoções, sim, só que as emoções de Deus, Deus sente as coisas de uma forma diferente que nós sentimos. O amor de Deus é eterno, ele é constante. Ele não muda por causa do nosso comportamento. Da mesma forma, a ira de Deus contra o pecado também é eterna, é constante. Ele não vai mudar. Então, nós podemos confiar que nosso Deus não é um Deus que, né, bateu uma mudança, a gente surpreendeu a Deus, né, pecou e, de repente, Deus foi pego de surpresa e se irou contra nós, e ele não estava esperando isso, não. Nada pega Deus de surpresa. Então, as emoções dele são constantes. E nós, que fomos feitos em imagem e semelhança a ele, consequentemente, também temos emoções. E, portanto, emoções são uma coisa boa para termos. Emoções são uma coisa boa, fazem parte de quem nós somos como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus. Obrigada. Agora nós vemos, então, Jesus Cristo, que tornou-se homem e colocou-se num lugar em que ele pudesse pagar pelos nossos pecados, mas também, como diz a Bíblia, se tornar um sacerdote que pode se compadecer de nós. Isso significa que ele sabe o que você está sentindo, porque ele fez homem e ele se tornou, então, sujeito às mudanças. Ele sente tristeza, como nós sentimos tristeza. Ele sente a raiva piedosa, como nós podemos também sentir uma raiva piedosa. Ele sente a alegria. Então, os sentimentos que nós temos, podemos ter certeza que Jesus se compadece de nós, porque ele
se fez carne e ele experimentou as tentações desse mundo e as coisas desse mundo como nós experimentamos. Dito isso, então, quais são as mentiras? Antes de entrarmos mais a fundo sobre como é que as emoções funcionam, o propósito das emoções, para que prestam, quais são as mentiras que a gente encontra por aí das emoções? E a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso no começo agora. Nós encontramos, principalmente hoje em dia, a idolatria das emoções. É uma idolatria das emoções. É aquele eu sou o que sinto. Eu sou o que sinto. E o que nós sentimos, então, nesse mundo caído, é a parte mais importante do que somos. É a mais importante. É mais importante a gente ter esses sentimentos bons. Sentimentos ruins, elas sempre viram uma desculpa para a gente fazer uma coisa errada, né? Nossas amigas, não, você fez isso, mas você estava sentindo isso, eu te entendo, está desculpada e tal. E a ideia é que nós precisamos desabafar também, né? Nós temos o direito de desabafar, não importa quem doa. A gente tem o direito de despejar as nossas emoções de repente, um terapeuta, né? ou outra pessoa, para que a gente possa, né, reconquistar nossa autoestima, a nossa autenticidade. Então, aquilo que a gente está sentindo, realmente, a gente tem que sentir na pele, e todo mundo tem que ver isso à nossa frente. E a gente acabamos sendo dominadas e treinadas a sermos controlados por nossas emoções. Eu estava aprendendo a jogar xadrez esses dias com o meu filho, João, e ele ficou fascinado, que ele sabia, né? Descobriu como as peças funcionam, ele começou a mover as peças, e, mãe, eu vou ganhar esse jogo. Aí eu conheço um pouquinho mais de xadrez do que ele, só um pouquinho mais, e eu percebi, né, que assim que ele via que uma peça poderia ser destruída, então ele pulava em cima. Ele não pensava nas consequências. E eu, então, consegui várias vezes colocar uma pecinha lá para tirar uma peça. Eu não sei quantos de vocês sabem jogar xadrez, mas eu coloquei uma pecinha em certo lugar, sacrifiquei ela para ele poder comer essa peça e eu poder, então, dar um checkmate nele. Eu sabia que ele ia fazer isso porque ele era muito impulsivo. Eu manipulei ele com muita facilidade. Eu tenho que ensinar ele a ter um pouquinho mais de domínio próprio nesse sentido, a pensar um pouquinho mais o que poderia acontecer se ele fizesse isso. Mas a mesma coisa acontece com nossas emoções. Quando nós estamos sendo dominados por nossas emoções, quando as nossas emoções, aquilo que sentimos, é aquilo que é mais importante na nossa vida, nós somos facilmente manipulados. Facilmente. Pelos outdoors, né? Pelas propagandas que a gente vê por aí, eles conseguem manipular a gente com facilidade. No culto, há muitos cultos em que o foco principal é a emoção. É aquele arrepio que você tem que sentir, porque aquele arrepio representa o Espírito Santo. Então, a música vai estar lá especialmente para fazer você se sentir bem. A pregação, a oração, o ambiente, né, muitas vezes é modificado não para louvar a Deus, mas para fazer você sentir aquilo que provavelmente não é verdadeiro. Então, de um lado desse pêndulo, nós temos a idolatria das emoções. E a gente vê as consequências disso. A gente vê as compulsões, os vícios, as ansiedades, porque nós não conseguimos saciar nossos desejos como gostaríamos. E nós entramos, então, no espiral destrutivo. É terrível idolatrar a emoção. É terrível. Do outro lado do pêndulo, então, a gente encontra o desprezo às emoções, né? Então, talvez seja uma pessoa que passou por isso, né? Viu quão é destrutivo idolatrar as emoções e decidiu, não, eu não sou assim. É a razão em primeiro lugar. Então, emoção, tudo bem, você só está aí, está acontecendo, mas está me atrapalhando. Vou deixar você para lá. Emoção negativa, então, é falta de fé. Porque, né, não ouse falar isso, não ouse falar sobre sua depressão, não ouse falar sobre sua culpa. Isso não presta. Bote para lá e pense com tua cabeça. Né? Seja lógica, uma pessoa lógica. Isso, naturalmente, é impossível a gente manter isso por muito tempo.
Mas o pensamento é que, então, que as emoções não podem ser confiadas e que nós precisamos, consequentemente, esmagar essas emoções, ignorá-las por completo. E a gente acaba entrando numa ideia de que tudo que é, consequentemente, prazeroso, tudo que dá alegria, tudo que pode provocar uma tristeza, relacionamentos mais íntimos, não tem muito lugar na nossa vida, porque elas causam emoções em nós. Né? Quando você se torna íntima de uma pessoa, você naturalmente está se sujeitando a reagir fisicamente e espiritualmente ao bem-estar da pessoa que você ama. Então, a gente vê então que do outro lado do pêndulo também as coisas são um pouquinho complicadas, o desprezo das emoções. E isso se torna, então, um curto-circuito do trajeto natural das emoções. Porque as emoções não foram criadas nem para serem o centro das atenções, nem tampouco para serem ignoradas e esmagadas. E a gente vê que tanto um quanto o outro reage às emoções a partir de um medo delas, um certo temor. Um temor de perder aquilo que ela ama tanto, né? O medo de negar as emoções, de dizer não às emoções, e o medo de enfrentá-las. O medo de enfrentá-las. E então entra o nosso Salvador. Glórias a Deus. Porque nós não precisamos ir nem para um lado e nem para o outro. Nós podemos encontrar o equilíbrio em Jesus Cristo, porque Ele veio para restaurar e redimir as nossas emoções. As emoções são importantes, porque elas fazem parte de quem nós somos, como imagem e semelhança de Deus. O que Jesus fez, então? Ele restaurou, de início, o nosso relacionamento com Deus. Pagou a nossa culpa, cobriu a nossa vergonha, e Ele, então, restaurou o nosso relacionamento com Deus. Então, as emoções que, como tudo nesse mundo, deveriam nos levar a Deus, mais uma vez, podem nos levar diretamente a Deus, porque esse caminho foi restaurado, esse relacionamento foi reatado. Ele, então, consequentemente, redimiu o propósito das emoções, entre outras coisas. E, na prática, e a gente vai ver ao longo do trajeto de Jesus Cristo na Terra, ele demonstrou que é possível ter boas emoções positivas e negativas. Tem uma diferença entre uma boa emoção e uma emoção ruim. E essas emoções podem ser tanto negativas quanto positivas. É possível você sentir uma boa culpa. É possível você sentir uma boa culpa, se essa culpa te levar a se arrepender. É possível você sentir uma boa raiva, uma boa ira, se essa ira te levar a agir justamente. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ele demonstrou tudo isso ao longo de sua vida. A gente pode ver isso, por exemplo, a raiva dele, quando ele destruiu, né, o mercado que eles estavam fazendo na frente do templo. Eles estavam vendendo os animais, trocando dinheiro, e ele foi lá e calmamente fez um chicote. Né? Eu sempre fico pensando que ele passou a vida inteira dele vendo aquilo acontecendo. Eu tenho certeza que passou a vida inteira com aquela ira santa no coração. E ele falou, não, agora é a hora. E ele calmamente fez o chicote e mandou todo mundo para fora. Com imponência, né? Como um rei. Mas ele fez isso com a ira santa. É impressionante a gente observar as emoções em Jesus Cristo e comparar as nossas. Será que a gente está reagindo, nos emocionando da mesma forma que Jesus se emocionou? Ele também demonstrou, então, como a gente viu, que as boas emoções eles podem ser bons motivadores às boas obras. E que as boas emoções elas podem aprofundar nosso relacionamento com os outros ao seu redor. Quando Jesus chorou por conta do falecimento de Lázaro, isso, com certeza, trouxe uma intimidade maior com a Marta e Maria. Com certeza, observaram seus discípulos, observaram isso ao seu redor. E isso aprofundou o relacionamento deles. Isso aprofunda o nosso relacionamento com Jesus, porque a gente sabe que ele se emociona com aquilo que faz mal à sua noiva, à igreja. Como o pecado destruiu
aquilo que era tão bom. Jesus, então, se compadece de nós. E Ele nos fortalece e nos capacita para enfrentarmos as nossas emoções. Em Cristo, então, nós somos livres da escravidão do medo, das emoções, para a gente, então, não negá-las, nem sermos levados por elas, mas engajar-nos com elas, nos envolver com elas. É aquela questão de ter domínio próprio, que é tão importante quando a gente vai, então, lidar com as emoções mais fortes, que muitas vezes acabam nos derrubando. Qual, então, é o propósito das emoções? E continuando o estudo lá do livro, o autor ele fala que as emoções elas servem para fazer basicamente 4 coisas. Primeiro, para nos comunicar coisas importantes ao nosso respeito e revelar aquilo que nós amamos. Então, voltando à raiva, que é uma emoção mais que todo mundo sabe reconhecer bem facilmente, né? A raiva. Aquilo lá é o momento ideal para você olhar para o seu coração e perceber aquilo que você mais ama naquele momento. Porque quando está tudo bem, né? É que nem um mar. Está tudo tranquilo, está tudo lá escondidinho debaixo das águas. Quando a tempestade começa a levantar as ondas, aquilo que está lá dentro começa a subir. A gente começa a ver coisas que estavam bem sossegadinhas lá embaixo começam a ser reveladas com a turbulência da emoção. Então, o momento de ira, não descarte essa ira, não ignore, não se deixe ser levada, mas observe-a, porque ela está comunicando uma coisa ao seu respeito. E é uma coisa que Deus está querendo te mostrar. Ele te colocou naquele momento para revelar alguma coisa no teu coração. E isso é um momento muito oportuno para você, então, sondar o seu coração e alinhá-lo de acordo com o coração de Deus. Então, em primeiro lugar, as emoções servem para comunicar coisas importantes ao nosso respeito e revelar aquilo que nós amamos. Em segundo lugar, as emoções servem para nos motivar, elas são excelentes motivadores, a tomar uma ação necessária de acordo com a situação. Então, se realmente, vamos voltar à raiva, se realmente tem uma coisa errada que aconteceu, e uma coisa como Cristo viu, né, que eles estavam usando a casa de Deus para comercializar, para avançar a avareza, a cobiça das pessoas, a ganância das pessoas. Se realmente há uma coisa ao qual nós devemos reagir com ira santa, porque ela ofende a Deus, não é porque nos ofende, porque a gente percebe que Jesus Cristo ele foi ofendido diversas vezes na Bíblia. E um dos únicos momentos que a gente vê Jesus reagindo com a ira é quando a ofensa diretamente contra a casa do pai dele. Até mesmo quando ele foi até a cruz, ele foi quieto. Ele poderia ter reagido com ira, mas ele não reagiu. Porque o foco dele não estava nele, mas estava no Pai. Então, a ira santa, a alegria santa, a tristeza santa, todas as emoções, se elas estiverem sendo fruto de bons desejos, de um coração que está alinhado com o coração de Deus, elas podem nos motivar a fazer boas obras. São excelentíssimos motivadores. A ira é um motivador excelente para buscar a justiça. Tem alguma coisa errada, se o seu coração realmente reage como o coração de Deus ele reage com aquilo, então isso vai te levar a agir no mundo e fazer alguma coisa para restaurar a justiça pela graça de Deus. Em terceiro lugar, as emoções elas servem para aprofundar o nosso relacionamento uns com os outros. Né? Peguei uma frasezinha aqui que eu achei bem bacana do livro, que relacionamentos precisam de emoções como o fogo precisa de oxigênio. Eu não estou falando aqui de ter uma DR todo dia com seu marido. Discussão de relação. Mas vocês já perceberam que os momentos em que nós temos mais intimidade é aquele momento em que nós nos tornamos vulneráveis e a outra pessoa também responde a isso, com vulnerabilidade também, a respeito de emoções que podem ser diferentes,
podem ser compatíveis, iguais. E vocês, então, têm um momento de realmente compadecer-se um do outro, aprender mais sobre o outro e ser conhecido. As emoções, elas nos levam ao outro dessa forma. Elas nos levam ao outro. A compartilhar nossa alegria, a alegrar-nos com os que se alegram, a chorar com os que choram. Então, elas servem para aprofundar o nosso relacionamento uns com os outros, a conhecer também o coração do outro, a aconselhar, a ser aconselhado. E, em quarto lugar, as emoções servem para nos dirigir a Deus em oração e meditação da tua palavra. As nossas emoções, elas foram criadas, em primeiríssimo lugar, para nos dirigir a Deus. A todo instante, não importa se é uma emoção boa ou ruim, você pode estar pecando, vá a Deus. Fale, Deus, eu estou com raiva, ou estou triste, eu sei que está errado, eu sei que eu não deveria estar sentindo isso, mas eu preciso que o Senhor me ajude nesse instante. As nossas emoções todas deveriam nos levar a Deus, a nos alegrar e agradecer a Deus pelas coisas boas, a nos entristecer e buscar consolo em Deus, a ter ira e buscar em Deus a confiança de que um dia Ele trará justiça plena nessa terra. As nossas emoções deveriam nos levar a Deus. Elas foram criadas para isso, para nos atrair a Deus. Como, então, nós devemos lidar com nossas emoções? Tá bom, Hendrik, você falou, explica um pouquinho, mas, então, na prática, como é que é isso? Não sei nem que horas são 5 horas, olha aí. Mas a gente já começou atrasado, né? Então, eu tenho mais 2 horas. Ok. Não posso porque o pessoal vai começar a reclamar. Então, como devemos lidar com as emoções? Em primeiro lugar, nós precisamos, ao invés de pisar nas emoções ou nos deixar ser levadas pelas emoções, olhar para elas, encará-las no olho, reconhecê-las, engajar-se com elas. E a gente faz isso, a gente primeiro tem que evitar, de cara, já rotulá-las. Então, isso aqui é uma emoção ruim, não posso. Ou isso aqui é uma emoção boa, não importa se é por um motivo ruim, pecaminoso, eu estou me sentindo bem, então é assim que vai ser, eu não quero nem pensar sobre isso. Né? A gente precisa parar de taxá-las de imediato e observá-las. Eu sei que é difícil, é um esforço. É muito mais fácil a gente deixar ser levada pelas emoções e ignorá-las, né? É muito mais fácil, é muito mais gostoso. Mas nós somos chamadas a sondar o nosso coração. E cada emoção que a gente tem, se de fato é uma forma de nos levar a Deus, que oportunidade maravilhosa da gente passar o dia inteiro na presença de Deus. Se a gente passa o dia inteiro com uma miríade de emoções, então a gente vai ter um dia inteiro para passar aos pés de Deus. Senhor, a irmã falou uma coisa para mim agora que eu estou me sentindo envergonhada. Eu não sei o que falar. Senhor, me ajude, Pai. Eu não sei, eu estou sentindo. Essa emoção está boa? É boa? É ruim? Me ajuda a entender. O Senhor, eu estou com raiva porque o motorista atrás de mim buzinou agora. Está no meu direito, né, de andar a 40 por hora numa zona de 60. A gente pode ter esse privilégio de passar o dia inteiro aos pés de Deus, correndo para Ele com nossas emoções. Então, antes de taxá-las de imediato, vamos observar e explorar nossas emoções e sondar o que está acontecendo no nosso coração. Porque as nossas emoções são um termômetro, elas são o efeito daquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Então, em primeiro lugar, vamos identificar a emoção. Tá? E como eu falei, muitas vezes é impossível a gente taxar, dar um nome à emoção. Muitas vezes a gente tem uma mistura muito confusa. Então, é provável, bem provável, que haverá dias em que você não saberá o que está sentindo. Você saberá que é um sentimento mais positivo ou negativo. Mas o importante é você reconhecer que você está sentindo. Você tem que reconhecer e olhar o bicho na cara. Olhar o bicho na cara. Não importa se é bonito ou se é feio. Então, vamos examinar a emoção. E a emoção, ela vai fazer aquilo que eu falei, né? Ela vai comunicar, ela vai nos relacionar, ela vai nos motivar, ela vai nos elevar a Deus. Então, algumas perguntas para fazer essa emoção. Qual
amor que essa emoção está revelando em mim? Que desejo eu estou percebendo no meu coração com essa emoção? É um desejo bom? É um desejo ruim? Né? A gente já começa por aí. O que está provocando essa emoção? Como essa emoção ela está afetando o meu relacionamento com os outros? Ela está me afastando dos outros? Ela está me fazendo ferir os outros? Ou ela está me fazendo buscar aos outros, me compadecer do meu marido, dos meus filhos, dos meus irmãos em Cristo, dos outros que estão no mundo? Ela está me fazendo agir em prol do meu próximo? O que essa emoção está me motivando a fazer em resposta? É basicamente a última pergunta. Qual é a minha reação? Pode parecer que as nossas emoções são boas, mas se elas realmente forem emoções boas, elas não vão nos motivar a fazer coisas ímpias. Ou seja, você não pode falar que a sua raiva é santa quando você grita com teu filho, ou quando você grita com teu marido. Tua raiva não é santa. Se a sua raiva fosse santa, você seria que nem Jesus. Passaria a vida inteira olhando, observando, esperaria a hora certa. A vida inteira não, né? Mas esperaria a hora certa para falar de uma forma controlada para o bem do seu marido, para o bem do seu filho, para o bem daquela pessoa, não querendo se vingar. Então, você dizer, não, a minha tristeza é boa, a minha raiva é santa. A gente gosta de taxar nossa raiva de santa, né? É uma inveja santa, é um egoísmo santo. A gente bota essas palavrinhas, mas, na verdade, a gente tem que ver o que a gente está sendo motivado a fazer. Então, se nós estamos reagindo, produzindo maus frutos, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a sua raiva não era santa. Nem no começo. Pode olhar lá dentro, no fundo do teu coração, que você, na verdade, está desejando mais aos seus próprios direitos do que a justiça de Deus. Então, o que essa emoção está me motivando a fazer em resposta? Essa emoção está me dirigindo a Deus ou está me afastando dela? E a gente vê isso claramente, vejam só, no caso de Pedro e Judas. Os dois pecaram. Os dois sentiram culpa. Só que a culpa de Pedro levou Pedro a se arrepender, a correr a Deus, se quebrantar. E a culpa de Judas fez ele fazer o quê? Se matar. Ele fugiu de Deus. A todo custo, fugiu de Deus. Então, vocês veem que as emoções, a gente precisa olhar bem para elas e ver o que elas estão produzindo na nossa vida. E, em especial, se elas estão nos aproximando de Deus. Porque se elas estão nos afastando de Deus, elas estão nos afastando da nossa própria fonte de vida. Elas estão nos dirigindo à morte. E esse tipo de emoção não é um tipo de emoção que vocês queiram alimentar. Porque elas vão provocar destruição na sua vida. De uma forma ou de outra. Uma vez identificada, examinada a emoção, vamos então, finalmente, agora sim, julgar essa emoção. Então, com todos esses dados, né, científicos na nossa mão, fazer quase uma análise científica do sentimento. Então, se as respostas forem negativas, nós então podemos então dizer essa emoção é uma emoção ruim e eu preciso me arrepender dela. E eu preciso que Deus me ajude a sondar, entender esses desejos do meu coração e a mudar esses desejos do meu coração. E se a emoção for uma emoção boa, que realmente Deus nos deu para nos motivar a produzir bons frutos, então engaje-se com essa emoção. Usufrua, mesmo que seja uma emoção negativa. Uma emoção negativa, ela pode nos levar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Ela pode nos aprofundar no relacionamento uns com os outros. Ela pode nos motivar a fazer coisas boas, mesmo as emoções negativas. E esse é o quarto ponto. Agir de acordo com o que for necessário. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se precisar, então, mudar algumas coisas no seu coração, confessar o seu pecado ao seu próximo, faça isso.
E se for uma emoção boa, então abrace os sentimentos corretos e se invista nas respostas corretas. Uma saúde emocional boa aos pés de Deus é uma coisa extremamente motivadora. Ela produz frutos tão bons na nossa vida. Como, então, a gente consegue engajar com Deus por meio das emoções? Eu tenho bastante coisa aqui ainda, mas eu vou tentar voar aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar daquilo que a gente viu no começo, que Deus é o nosso refúgio. Ele nunca, jamais nos abandonará. Não tem sentimento mais monstruoso, eu não sei vocês, mas já houve várias vezes na minha vida em que Deus me deu a graça, por um instante, para realmente olhar para dentro de mim, perceber o quão monstruoso era aquela emoção que eu estava sentindo. Eu não queria admitir, por vezes, que eu estava sentindo aquilo. Eu não queria admitir. Eu vou dar um exemplo, já que faz tanto tempo, mas quando o meu filho, João Gabriel, ele tinha acabado de nascer, pelos primeiros meses, eu não estava me dando bem. Eu estava passando pelo que eu achava que eram os baby blues, pela depressão pós-parto, quando, finalmente, eu tive que enfrentar o fato de que eu estava com raiva do meu filho. Eu estava com raiva dele. De uma criança de 3 meses de idade. Como é que uma mãe poderia sentir raiva de uma criança, do seu filho, um bebezinho inofensivo, de 3 meses de idade? Mas eu estava sentindo essa raiva, porque ele estava tirando meu sono, ele estava tirando minha privacidade, ele estava tirando os objetos do meu amor de mim. E isso estava provocando no meu coração uma raiva contra ele. E reconhecer isso foi uma coisa extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. Mas eu pude reconhecer isso porque Deus foi o meu refúgio. E Ele não me chutou para fora de casa porque eu estava com raiva do meu filho, fazendo uma coisa horrenda que nenhuma mãe deveria fazer. Ele foi justamente aquilo que Ele diz que Ele é. Aquele que está sempre conosco, não importa. Então, não tenha medo de ir a Ele e confessar, abrir o seu coração, derramar o seu coração perante Ele com os seus sentimentos. Ele é o nosso refúgio. Jesus derramou o seu coração perante o Pai. A gente vê Ele constantemente. Veja Ele no jardim, prestes a ser morto. Ele derramando o seu coração perante Deus, abrindo os seus desejos. Porque Deus é fiel, Deus Pai, Ele está sempre lá nos ouvindo e nos consolando. As nossas emoções, elas podem ser manipuladas, como a gente já comentou. Se a gente se sentir mal, a gente pode comer um chocolate, ou, sei lá, sair para dar um passeio, fazer uma coisa divertida, né? Eu preciso esparecer, né? Eu preciso esquecer isso. Eu estou me sentindo para baixo, eu preciso, né, mudar a vibe desse negócio. E a gente consegue manipular as nossas emoções, nem que seja temporariamente. Isso é uma coisa possível. Só que as nossas emoções, os nossos sentimentos, para eles se tornarem parecidos com aquilo que Deus sente, aquilo que Cristo sente, isso só pode ser feito num relacionamento íntimo com Ele. Nós não conseguimos produzir emoções boas se nós estamos longe de Deus. Não conseguimos. É aquela coisa de quando você está casado, depois de um certo tempo, você até sabe o que a outra pessoa está sentindo, né? Você acaba sentindo também, reagindo da mesma forma que a outra pessoa. Quem está casado há muito mais tempo que eu, sabe melhor do que eu. Se há uma boa comunicação, é claro, no casamento. Eu estou casada apenas há 8 anos, mas eu já percebo isso diariamente, que eu consigo entender por que o Ronaldo está reagindo como ele está reagindo. Eu consigo prever as emoções dele e eu consigo me emocionar juntamente com ele. Por quê? Porque nós convivemos diariamente um com o outro. E a gente só consegue compreender, então, e realmente sentir o que Deus está sentindo, ter as emoções que Ele deseja que nós tenhamos, se nós caminharmos diariamente com Ele. Se Ele diariamente estiver confrontando o nosso coração, confrontando os nossos desejos, né, através de irmãs que possam estar ao nosso lado, que às vezes dão uma catucada, né? Queridas, não tenham medo de repreender a sua irmã, não, viu?
Não tenha medo, com carinho, com amor, na oportunidade certa, né? Como Jesus esperou a oportunidade certa. Mas na oportunidade certa, não tenha medo, porque pode ser que Deus esteja usando você a corrigir e abençoar a sua irmã. Porque ela precisa, de repente, mudar uma emoção que ela está sentindo. Que está vindo de um coração que está desalinhado com os padrões de Deus. A gente precisa parar de ter medo, né? Brasileiro, minha mãe é holandesa e meu pai é brasileiro. E mamãe é bem direta, né? Ela, ela não tem medo pelo menos não de mim, ela fala. Os holandeses, eles têm essa coisa que não tem medo de falar a verdade na cara dura. E brasileiro é sempre assim, não, mas, né? Não é bem assim, tá tudo bem. A gente tem medo de ofender o outro, né? A gente precisa, por amor à nossa igreja, por amor ao corpo de Cristo, ajudar umas às outras. Isso pode aprofundar o nosso relacionamento umas com as outras, se for feito de uma forma correta e piedosa. O que acontece? É que muitas vezes a gente, então, não confia em Deus. A gente acha que, então, Ele vai nos negar as nossas emoções ou nos humilhar. Mas, realmente, de fato, então, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas tristezas deveriam nos levar diretamente a Ele todas as vezes. Próximo. Como é que nós podemos engajar umas com as outras? E eu vou falar um pouquinho mais especificamente aqui, se der tempo, acho que dá. Em especial em momentos de conflito. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre conflito. Pode ser no casamento, pode ser com uma amiga, pode ser com a mãe, pode ser de qualquer forma. Mas, em especial, com as emoções negativas que trazem conflito, como é que a gente pode, então, nos conectar às outras pessoas? Né? Como é que as emoções podem nos ajudar a aprofundar nossos relacionamentos uns com os outros? Em primeiro lugar, quando você está numa situação assim, é muito importante, se você tiver a oportunidade, né, sempre se atentando à oportunidade. Sempre se atentando à oportunidade. Eu gosto de lembrar aqui Esther. Esther orou, e ela não foi de imediato, né, até o rei para fazer o pedido dela. Ela esperou, ela fez um pedido que ainda ia ser levado a outro pedido para poder salvar o povo dela. Nós precisamos esperar a hora oportuna e orar para que Deus nos dê essa hora oportuna. Mas quando essa hora oportuna aparecer, em momentos de conflito, demonstre sua vulnerabilidade. Diga o que você está sentindo, de uma forma não atacar a outra pessoa, né? Não de uma forma a dizer não é sua culpa que eu estou sentindo assim, né? Eu quero magoar você, você me deixa triste, você é imprestável e tal. Mas diga, isso que aconteceu me fez sentir dessa forma. Como é que fez você sentir? Você, o que você está sentindo? Quando a gente começa a demonstrar as nossas emoções ao próximo, e a gente demonstra interesse nas emoções do próximo, isso é uma porta aberta muito preciosa, mesmo que a pessoa não aceite, né, se abrir. Mas, em especial no casamento, isso pode ajudar muito, porque nós estamos baixando a guarda, nós estamos baixando a espada, né? A gente quer atacar a todo custo. No casamento, muitas vezes, a gente quer se atacar, se defender, e quando a gente baixa as armas e diz, não, eu estou me sentindo assim, você. Eu imagino que você não deve estar se sentindo muito bem também. Eu acho que o que eu fiz contra você foi uma coisa muito errada, ou talvez alguma coisa aconteceu que te deixou chateado, te deixou confuso, te deixou de determinada forma. Foi isso que aquilo te fez sentir? Reconheça, se ele falar em algum instante, se a outra pessoa falar em algum instante sobre alguma emoção, se interesse. É isso mesmo? Como é que nós podemos, então, lidar com isso de uma forma diferente? Né? O que precisa mudar aqui? Então, são perguntas que são muito úteis no momento do conflito. Reconhecer as emoções, porque nesse momento de conflito são justamente as emoções que estão se batendo uma com a outra, né? É a raiva contra a raiva, é a confusão contra a confusão. Enfim, são uma série de batalhas que estão sendo realizadas no âmbito das emoções. E quando nós reconhecemos ela, nós podemos começar, então, a descobrir que aquele que está na nossa frente não é nosso inimigo. Não é o nosso inimigo. Mas é uma pessoa que
nós precisamos amar. E que nós precisamos, então, buscar refletir a Cristo na vida dela. Finalmente, queridas, tudo isso a gente faz através da obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente não consegue nos esforçar por nós mesmos a fazer isso. Então, o Espírito Santo que está sempre conosco. É o Espírito Santo que nos catuca, né? Nos ajuda a sondar o nosso coração nesses momentos. É o Espírito Santo que vai adequar nossas orações quando a gente não sabe falar com Deus. A gente pode sentar no chão chorando, Senhor, eu não sei o que falar, socorro. Socorro, só isso. E o Espírito Santo vai levar essa oração a Deus, Pai, e fazer com que esse pedido, então, seja ouvido. Apesar das nossas confusões, das nossas palavras inadequadas. É o Espírito Santo que permite que nós sejamos ouvidos, então. Quais algumas formas práticas de cultivar boas emoções? É o último ponto, para encerrarmos. Formas práticas de cultivar boas emoções. Porque a gente já viu aqui, né? Quando surge uma emoção, a gente sabe como lidar com elas, então, agora. Boas emoções, emoções ruins. Mas como é que a gente pode cultivar um coração que sente uma raiva santa, que sente uma alegria santa, que sente, né, todo tipo de emoção santa? Primeiríssimo lugar, e eu sei que vocês todas já sabem disso, mas leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não leiam apenas livros sobre a Bíblia. Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente ler, como esse livro que eu usei, para estudar sobre emoções, é muito mais fácil a gente se ater a isso. Né? Os estudos de não sei quem, as pregações de não sei quem, mas a palavra de Deus, ela precisa ser lida. Ela está ao seu dispor. E ela precisa ser lida. E a gente precisa meditar ao longo do dia naquilo. Uma boa alimentação pela palavra, ela vai produzir em nós bons desejos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de detestar algum alimento, um alimento talvez saudável, e você não queria, mas tinha que começar a comer. E ao longo do tempo você foi comendo, e aquilo foi produzindo em você um desejo de comer mais aquilo. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo em algumas ocasiões. Em outras ocasiões eu continuo odiando a comida, mas como de qualquer jeito. Mas uma boa alimentação da palavra de Deus, ela naturalmente vai produzindo um desejo por mais e por mais. E vai ter hora que, se você estiver lendo e, de repente, o Espírito Santo estiver falando ao teu coração, você vai perceber, não, um capítulo não dá, eu preciso de mais um, e mais um. E, peraí, filho, eu estou terminando aqui. Leia aqui com a mamãe, está muito gostoso essa alimentação, é refeição tão maravilhosa. E isso vai produzindo em nós desejos autênticos, profundos, que vão produzir boas emoções. Boas emoções. Uma outra dica aqui prática que o autor do livro deu, que eu achei maravilhoso, é saia de casa. Que hoje em dia está um pouquinho... talvez um pouco difícil, às vezes, sair de casa. Mas o que ele quis dizer é, saia de onde você está, do seu ambiente, porque nossas emoções, elas têm a tendência de formar uma bolha ao nosso redor, né? Nós, muitas vezes, nos tornamos o centro, né? Nós estamos sentindo, nós estamos experimentando. Então, o ato de você sair de dentro de si e visitar uma pessoa, conversar com outra pessoa, sair até mesmo de casa, andar pela rua e perceber que tem um mundo ao seu redor, talvez coloque sua emoção em perspectiva. E isso possa, então, enquanto você vai fazendo isso, você possa, então, alimentar uma boa emoção, a gratidão a Deus. O contentamento, né? Que gratidão é o ato, né? São ações de graças, mas o contentamento, a satisfação em Deus, é uma excelentíssima emoção a sentir. Cultivar boas emoções negativas. É importante a gente cultivar boas emoções negativas. E a gente, muitas vezes, a gente se nega a isso, né? Porque a gente acha que é errado. Tem que pisar nisso. Não pode... tristeza, deixa para lá. Tem que estar alegre a hora toda. A ira também não pode. Mas a gente precisa aprender
a cultivar isso que é bom. Então, uma culpa boa. Como a culpa boa é boa. Como ela é boa quando ela nos leva a nos quebrantar perante Deus e a mudar um comportamento nosso, uma atitude nossa. Mas se a gente não tiver esse hábito de enfrentar a nossa culpa e reconhecê-la perante Deus, a gente vai aos poucos ir jogando a culpa para lá e a gente vai anestesiando a nossa mente. A gente, aos poucos, vai deixar de reconhecer a culpa e, aos poucos, vai deixar de confessar os nossos pecados a Deus. Então, a gente precisa aprender a cultivar boas emoções negativas. Construa altares. Reconheça alguma coisa que aconteceu, que te provocou emoções muito fortes. Alguém que faleceu, alguma briga que você teve, alguma tragédia que aconteceu, alguma coisa boa que aconteceu. Crie alguma forma prática de você lembrar disso, porque você pode, ao lembrar disso, lembrar o que Deus fez no passado com você e o que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer quando você estiver novamente numa situação assim. Cultue publicamente. Cultue publicamente. Eu achei super curioso que ele colocou esse aspecto aqui na lista, porque é um momento no qual todos nós, como Igreja de Cristo, estamos num espaço só, dirigindo as nossas emoções, todas as nossas emoções, a Ele, de uma forma uníssona. Olha que coisa maravilhosa, você saber que você está na presença do corpo de Cristo e Deus está chamando o seu povo e direcionando as emoções a Ele, trazendo os desejos do coração até Ele. Isso é uma experiência maravilhosa. Você vai perceber, então, que ao seu redor tem pessoas que talvez estejam sentindo a mesma coisa que você. Você pode exercitar a sua compaixão. Esse ato da gente sair de dentro de nós, como sair da casa, né, é uma coisa tão boa para nós, porque nós não fomos criados com os olhos para dentro, né? Os nossos olhos foram botados para olhar para fora. Nós fomos criados para amar a Deus e amar ao nosso próximo, e a não ficar absortas na nossa emoção. Finalmente, queridas, eu queria encerrar com o salmo que vocês têm na lembrancinha aí de vocês no marcador de livro. E diz assim, Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Que Deus possa alimentar em nós, glorificar a Deus a hora toda, de dia, de noite, com todas as nossas forças. Vamos orar, queridas? Senhor, como o Senhor nos criou de uma forma tão intrínseca, tão maravilhosa, Pai. E como isso é um reflexo tão interessante e tão bom de quem o Senhor é. Ajude-nos, Senhor, a sondar o nosso coração. Ajude-nos a reconhecer as nossas emoções, nossos sentimentos. Ajude-nos, Pai, a enfrentar aquilo que muitas vezes nós não queremos enfrentar. Ajude-nos a engajar com aquilo que o Senhor nos deu, para que possamos amar mais ao nosso próximo, para que possamos produzir mais obras, para que possamos amar mais a Ti, Senhor, e conhecer mais a Ti, e sermos mais conhecidos. Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe, às vezes que nós nos deixamos ser levadas por nossas emoções, talvez hoje, talvez ontem, provavelmente depois também. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso coração pecador e dê-nos a graça de podermos, aos poucos, tornarmos cada vez mais parecidas com Cristo, para que um dia nós possamos ser perfeitas perante Ti, sentindo a alegria perfeita, prazer perfeito em Ti apenas. Pai, eu peço que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, esteja com cada uma que está aqui presente e com nossas famílias também. Em nome do Senhor Jesus. Amém.